Hoje eu tô com um certo bloqueio ainda. Eu ando na rua, eu olho para trás para saber se não tem ninguém me seguindo. Quando eu for sair do meu prédio, eu olho na rua para saber se tem alguém estranho, para saber se tem alguém me vigiando. Eu ando no shopping, qualquer barulho. A porta, se uma porta bate com vento, eu começo a ficar desesperada, porque é um barulho como fosse um pipoco, assim, eu começo a tremer toda, ficar toda suada. Essas são as marcas psicológicas de uma mulher que precisou lutar pela vida. Há pouco mais de um mês, Nayara Acha foi baleada pelo então cliente Diego Dourado, de 21 anos. Ela ainda lembra com detalhes do que aconteceu no dia 26 no escritório. Eu lembro que eu estava sentada na minha mesa, em frente ao computador, estava sem máscara, porque eu estava sozinha naquele momento. Entrou o Diego, o meu cliente, antigo cliente, né? Ele entrou. E eu lembro que eu falei assim, espera só um pouco para me colocar minha máscara. Tava sem máscara, era coronavírus e tal. Eu lembro que ele apoiou a mochila dele em cima dos porta-retratos da minha família, que ficava na lateral da minha mesa. E ele falou, não lembro se ele falou, vim trazer revogação ou vim fazer revogação. Ele, não foi na hora que ele puxou um revólver. Ele tinha um pano envolvendo esse revólver, ele destravou o revólver, apontou para mim. E eu lembro que na hora a minha reação foi levantar para me defender e tirar o revólver da mão dele. Ele começou disparando, sem parar. A advogada explica que inicialmente o Diego era um cliente tranquilo, mas que não podia ser contrariado. Ela afirma ainda que no fim de dezembro ele pediu que Nayara saísse do caso e foi quando ela falou que iria cobrar pelo serviço contratado, o que gerou um desentendimento. Falasse alguma coisa que não era do que ele queria ouvir, ele ficava um pouco exaltado, tá? Ele ficava nervoso, exaltado. Tinha que ser da forma que ele queria, ou então nada feito. Nessa reunião que a gente teve em dezembro, ele falou assim, e como que faz então para você sair? Eu falei, você paga o contrato. Aí ele falou assim, e se eu não tenho dinheiro, se eu não quiser pagar? Eu vou executá-lo, eu vou pedir dentro do processo para preservar o valor do meu contrato. Ele virou para mim e falou assim, boa sorte então. Hoje foi dado o primeiro passo do processo na Justiça com a audiência de instrução, mas esse caso da Nayara ainda está longe de chegar ao fim. Isso porque o Diego vai ao tribunal de júri e essa etapa ainda não tem data para ser realizada. O processo criminal ele tem algumas fases que têm que ser seguidas, tá? Como é uma tentativa de homicídio, ele vai para o tribunal do júri. E, se Deus quiser, ele vai ser condenado. Porque ele tem que cumprir, pagar por tudo que ele fez comigo. Antes de ser julgado pelo Tribunal do Júri, perícias devem ser feitas, como a do telefone da Nayara, e também vai ser analisado o argumento apresentado pela defesa de que Diego tem problemas psicológicos. Provavelmente vamos ter aí um incidente de insanidade mental, já requerido pela defesa. Nós da acusação, eu como assistente da acusação e o Ministério Público já opinamos favorável por isso. Porque se a defesa vai para o plenário alegando algum problema mental e não tem exame, pode dar nulidade. Então, por questão de prudência, nós opinamos favorável. Vamos fazer o exame então, né? Na análise desse psicólogo, uma pessoa pode cometer esse tipo de crime para tentar fazer valer a vontade e também mostrar que está no controle. As fatalidades ligadas a essa paixão, a essa raiva, elas vêm em três aspectos. O aspecto de querer dominar o outro para que a vida não seja tão injusta para mim. O aspecto de controlar o outro para que a vida não seja tão injusta para mim. E o aspecto de ter poder sobre o outro, onde eu possa me colocar como superior da situação para que a vida não seja injusta para mim.